Como fazer para ajudar pessoas que estão próximas a nós e que vibram na escassez. De alguma maneira, essas pessoas geralmente afetam também a nossa mentalidade, a nossa sintonia, a nossa frequência energética e a maneira como a gente se relaciona muitas vezes mexe com os nossos padrões de escassez ou de abundância também, porque a gente ouve, a gente se relaciona, a gente se comunica o tempo todo. Então, se a gente está ao lado de pessoas que só vibram na escassez, a gente acaba vivendo mais essa realidade na nossa vida também. Como fazer nesses casos? O que fazer e qual a postura ideal que a gente tem que ter com pessoas que vibram na escassez? Vem comigo que hoje nós vamos falar mais sobre como entender esses processos, o que está acontecendo nesse movimento todo de troca entre as pessoas que estão próximas a você e como você pode agir com elas para que você verdadeiramente viva ou vibre mais na abundância e menos na escassez. Vamos juntos! Primeiro de tudo, nós precisamos entender que quando a gente tem alguém ao nosso lado que está vivendo, vibrando na escassez, que tem pensamentos, atitudes e comportamentos de escassez, isso nos diz muita coisa. E nesse vídeo hoje, pode ser que algumas pessoas me amem, adorem o que eu vou falar, e pode ser que algumas pessoas não gostem nada do que eu vou falar. Mas eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não tô aqui também para ninguém concordar comigo, e não tô aqui para tornar você uma vítima das circunstâncias. Estou aqui para te falar a verdade sobre os fatos e o que esses anos como terapeuta holística, que já são mais de 17 anos, me ensinaram sobre ajudar, sobre fazer pelo outro. E em primeiro lugar, esse desejo de ajudar as pessoas nada mais é do que um pedido de socorro da sua alma. Porque tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer pelo outro, na verdade, nós queremos fazer por nós mesmos. Então, a primeira grande verdade que eu preciso falar com você aqui é que esse olhar de preciso ajudar as pessoas a saírem da escassez, na verdade, não tem a ver com elas, tem a ver com a gente. Mas Kátia, eu tô estudando, lendo, buscando conhecimento, eu acho que eu nem vibro mais na escassez. Pode ser que conscientemente você acredite que não vibre mais, mas na grande maioria das vezes o que acontece é que são padrões muito inconscientes, enraizados nas nossas memórias. E aí às vezes a gente acha que já se libertou porque leu um livro, porque fez um curso, porque vem estudando há alguns meses e esquece que ficou longos anos na escassez. Você não vai conseguir se libertar de padrões de escassez lendo um livro ou dois sobre o assunto, vendo alguns videozinhos por aí e fazendo um curso ou outro de vez em quando. Claro que você vai potencializar o processo de mudança e de transformação muito rapidamente com o conhecimento, e é a única maneira de você resolver isso, na minha opinião. Porém, gente, às vezes leva um bom tempo pra gente se libertar desses processos, desses padrões, dessa mentalidade de escassez. Se você hoje se incomoda de ouvir alguém falando de escassez, é porque a escassez está dentro de você ainda. Porque quando a gente está vivendo a abundância, vibrando na abundância e a gente verdadeiramente está resolvido com a questão da escassez, quando as pessoas falam sobre o assunto, isso não te incomoda. E você não tem esse desejo de querer ajudar todo mundo a resolver o problema porque você resolveu o seu desafio. Então, a grande questão é que as pessoas são nossos espelhos, né? Vários autores falam disso. Greg Braden, na Matriz Divina, fala disso. Os maias, há muito tempo atrás eu fiz alguns cursos falando da cultura dos maias, depois eu viajei também para o México, conheci a cidade histórica dos maias lá, o monumento, né, histórico que a gente tem, que é uma das 7 maravilhas do mundo, e fui em busca de conhecimento numa época que eu gostava muito de estudar sobre isso, né? Hoje eu estudo menos, mas eu estudei muito sobre a cultura dos maias e eles já falavam disso. Falavam que as pessoas são nossos espelhos, ou seja, são um reflexo daquilo que nós estamos vivendo internamente. Não é que o que o outro faz, eu faço, não. Aquilo que o outro faz e aquilo que nos incomoda no outro, ou aquilo que a gente vê no outro que a gente admira, na verdade mostra quem nós somos em essência, como você tem se tratado, como você tem agido com você mesmo, o que você tem feito para si mesmo e por si mesmo. E é aí que muitas vezes a gente confunde tudo, porque a gente vê pessoas que enganam, que desrespeitam, que criticam, e a gente pensa, ah, mas eu não sou assim, eu respeito as outras pessoas, eu não engano ninguém, mas será que você não está fazendo isso com você? Você não vive você mesmo se enganando diante das coisas? Você não vive se anulando para contentar os outros? Você não vive se rejeitando
rejeitando, por isso você é rejeitado, se abandonando, por isso você às vezes passa por situações de abandono. Quando eu fazia essas reflexões no consultório, quase sempre as pessoas identificavam que sim, elas precisavam resolver muito algumas questões internas com elas mesmas, porque os nossos relacionamentos mostram como a gente se relaciona. O nosso relacionamento com a mãe, por exemplo, mostra como a gente está se relacionando com a vida, como que a gente vai para a vida. O nosso relacionamento com o pai mostra como a gente vai para o mundo, como a gente se relaciona com o mundo. Quando eu vivo com desconfiança, quando eu não confio nas pessoas, quando eu muitas vezes passo por situações difíceis nos relacionamentos, isso também me mostra como foi que eu recebi, me conectei e me relaciono com a minha própria origem. Como eu recebi a vida e como eu recebo a vida todos os dias. Então, tudo é um reflexo do nosso mundo interior. O que está acontecendo lá fora reflete o que está acontecendo aqui dentro. Então, quando eu tenho esse desejo ardente de querer ajudar as pessoas, é porque eu estou suplicando internamente por uma autoajuda. E quando a gente se resolve internamente, nós temos muito mais força e condições de poder ajudar as outras pessoas. Escrevi isso no meu livro, no Cuide-se. Quando a gente começa a se resolver com essas questões e começa a mudar o nosso padrão, a nossa sintonia, a nossa frequência, né? Ou seja, a maneira como a gente vibra e vive essas questões que nos afetam, nós vamos começando a equilibrar, mudar aspectos, resolver questões internas, nosso mundo exterior começa a mudar. Então, se hoje tudo ao seu redor te incomoda e mexe com você com padrões de escassez, é porque a escassez está muito forte ainda aí dentro. E como eu disse, às vezes vai levar um bom tempo para você resolver isso, porque você ficou longos anos acreditando na escassez. Então, não é do dia para a noite que a gente vai resolver memórias, pensamentos e crenças que estão muito enraizadas e que ficaram enraizadas dominando a nossa realidade por muito tempo. Então, quais são as dicas que eu posso te deixar aqui para que você comece a resolver essas questões internas e também comece a resolver essas questões que estão relacionadas às pessoas ao seu redor? Primeiro, respeite o movimento do outro. Ou melhor, acho que antes disso, respeite os seus próprios movimentos. Respeite o seu momento. Entenda que você não é perfeito, que você não tem uma vida resolvida, e eu acho que ninguém tem, na verdade, porque nos meus 38 anos de vida eu nunca vi ninguém com a vida resolvida. Então eu tenho que também prestar atenção que aquilo que eu tô cobrando no outro, talvez eu esteja me cobrando muito mais. Aquilo que eu critico no outro, eu estou criticando muito mais em mim mesma. Hoje em dia, quando eu vejo as críticas das pessoas na internet, eu penso, nossa, se essa pessoa criticou tanto a outra, imagina o que ela faz com ela mesma. Porque essas críticas, não concordar, bater de frente, na verdade é um expurgo, né? É uma necessidade que a pessoa tem de colocar pra fora aquilo que ela tá fazendo com ela mesma. Porque quando a gente acalma o nosso mundo interior e a gente começa a ter mais paz com a gente mesmo, fazer as pazes com essas críticas, com esses medos, com essas dificuldades que a gente tem de lidar com as coisas no dia a dia, a gente não precisa mais ficar criticando as outras pessoas. A gente respeita a opinião do outro, a gente entende a posição do outro, porque a gente tá em paz com a gente mesmo. Agora, quando você tá no inferno interior, onde tudo tá um caos, você vai pra internet e, desculpa a expressão, mas vomita tudo que você acha que tem que criticar nos outros. Então, é uma postura interna que precisa mudar. A gente precisa mudar. Eu digo que cada vez mais as pessoas estão muito mais críticas e julgadoras, porque elas estão fazendo isso com elas mesmas, infelizmente, né? Algumas não estão mais, mas muitas ainda estão. A gente não pode se posicionar na internet hoje em dia, porque senão a gente é altamente criticado. A gente tem que sempre ser meio equilibrado naquilo que diz, tenta não se posicionar tanto e quando se posiciona sabe que vai levar muita crítica, muito julgamento. Então algumas pessoas acabam não colocando o seu potencial, as suas opiniões, porque tem medo de ser julgado e criticado. Mas na verdade todas as pessoas que fazem isso são pessoas que estão fazendo esse processo com elas mesmas. E talvez até num processo de autodestruição mesmo, sabe? De não conseguir olhar pra si, se ver como uma pessoa que está aqui pra contribuir. E isso é algo que eu trabalhava no consultório também. Então a gente precisa respeitar esse movimento que o outro está vivendo, respeitar nós mesmos e cortar laços, né, gente? Às vezes tem pessoas que, por mais que você tente estender a mão pra elas, elas não fazem a sua parte porque elas não estão dispostas a se autoajudarem. Tanto que uma expressão que eu falava muito no consultório era: olha, nós estamos aqui nesse atendimento, nesse trabalho com as terapias holísticas integrativas, porque eu quero ajudar você a se ajudar. Já para tirar o peso das minhas costas ou a responsabilidade de que eu tinha que fazer pela pessoa, porque não é assim que funciona. Nós estamos aqui e muitas vezes vamos trocar experiências, vamos ajudar as pessoas, vamos contribuir com a vida do outro, mas a gente precisa ser incondicional, porque a outra pessoa precisa fazer a parte dela. Se ela não estiver comprometida
comprometida fazendo a parte dela, ela não vai mudar. E não é você que vai mudar as pessoas. Então, não queira mudar padrões de escassez que os outros têm. Mude em você, porque se você mudar, você vai ser um exemplo positivo. E quando você é um exemplo positivo, você inspira e as pessoas vão se inspirar e mudar a sua vida pelo seu exemplo, não pelas suas palavras, não pela sua vontade de querer mudar o outro. Porque, como eu disse antes, esse desejo de mudar o outro, na verdade, é um desejo da sua alma de querer que você mude. Se você muda, o seu mundo muda. Muda o seu mundo interno e seu mundo exterior vai mudar. Como eu disse, você vai conviver com pessoas que vibram na escassez, que são negativas, que são difíceis, mas quando você tá se resolvendo internamente, isso não te afeta mais. Você consegue respeitar o movimento do outro, porque você se autorrespeita. Parece uma coisa simples e óbvia, mas muita gente não pensa e não realiza ou não faz o óbvio. Por isso que a gente tá falando sobre isso aqui nesse vídeo. E como muitas pessoas pediram pra gente algumas ajudas com relação a isso, eu resolvi trazer essa consciência aqui para que você entenda como que as coisas funcionam quando a gente fala sobre contribuir e ajudar com as outras pessoas. E o meu livro é uma ótima opção para você aprender a cuidar de você mesmo, para você aprender a se ajudar em primeiro lugar, para que você esteja em condições de poder ajudar as pessoas. Pega um ali pra mim, Douglas, vou mostrar pra galera. Pode ser que algumas pessoas ainda não conheçam o meu livro. Talvez muitos que estão me assistindo conheçam, mas muitos ainda não. Esse aqui é o meu livro que fala justamente disso. Como aprender a cuidar de si mesmo para que eu possa cuidar das outras pessoas, né? Sabendo fazer isso de forma equilibrada e de uma forma que realmente eu possa ajudar essa pessoa que precisa de mim. Tá certo? Então fica aqui algumas dicas. Pra gente concluir, quero deixar uma outra dica muito importante que é, se você precisa mudar padrões de escassez ainda, ou se você ainda não identifica, não sabe como fazer, vou deixar a indicação de um outro vídeo que eu falei como se libertar de padrões de escassez, mas é ressignificar, começar a olhar a vida de forma abundante. Para se libertar de padrões de escassez, a gente tem que começar a olhar para a abundância. Então, começar a se ver como um ser abundante, olhar para a natureza e se conectar com a natureza e com a abundância dela, olhar para a vida e perceber o quanto a vida te dá bênçãos todos os dias, abençoar os seus dias, abençoar a vida, abençoar a si mesmo, começar a mudar o padrão interno, começar a parar de se vitimizar, a parar de achar que a vida é um problema e começar a ver a vida como uma bênção. Porque nesse momento você vira uma chave muito importante que vai fazer você mudar os aspectos de escassez e mudar a polaridade, né? Porque quando a gente tá na escassez, do outro lado da polaridade existe a abundância. Lei das polaridades. E aí você escolhe para que lado você quer olhar. Hoje em dia eu escolho olhar para a abundância, embora eu ainda trabalhe em memórias de escassez. Já são 17 anos de trabalho de autoajuda e de autoconhecimento. E eu ainda tenho padrões de escassez. Imagina quem começou agora, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, gente? Leva um bom tempo pra gente se libertar. Então, tenha respeito, paciência consigo mesmo, mas continue persistente, porque vale a pena. Essa liberação, ela faz com que a gente encontre muito mais oportunidades, com que a gente veja a vida de outra forma e a vida vai começando a ficar muito mais leve pra gente, tá bom? Um beijo! Se lembrou de alguém, já compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.